nós já tratamos que o livro de Apocalipse, portanto, ele não é um livro cronológico, já demos provas, né, do próprio livro, mostrando que essa ideia de ter um livro com início, meio e fim, na visão ocidental, na verdade não se aplica para a literatura apocalíptica judaica, e que eles falam de uma maneira com seções paralelas que contam a mesma história repetidas vezes, dando ênfases diferentes, focos diferentes e sempre acrescentando um detalhe a mais, ok? Nós já tratamos da introdução do Apocalipse, já tratamos também da primeira sessão, que é Jesus no meio dos 7 candeeiros, que é das 7 igrejas. Vou relembrar alguma coisa aqui no início da aula. E hoje vamos entrar então na segunda sessão, que é do trono e dos 7 selos, ok? Mas antes nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por estarmos reunidos, mesmo que não presencialmente, mas virtualmente, tendo a possibilidade, a oportunidade de estudarmos juntos aí a palavra do Senhor. Oremos. Ó Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado a Deus por esse privilégio, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, que a graça do Senhor repouse sobre a nossa vida e que possamos, dirigidos pelo Teu Santo Espírito, compreender cada vez mais a Tua vontade e a revelação que o Senhor mesmo nos deu. Nos abençoe nesta noite, é o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe então a sua vida. Deixa eu só confirmar aqui, acredito que não temos nenhuma informação, então a transmissão está tudo ok com ela, então vamos prosseguir aqui. Vamos lá, o texto então é Apocalipse capítulo 4, para quem está acompanhando aí com a nossa apostila na página 48, né? O trono e os 7 selos, iniciando essa segunda sessão do livro, que vai do capítulo 4 até o final do capítulo 7, tá bom? Eu vou ler então, os irmãos acompanham a leitura que farei de Apocalipse capítulo 4, nós vamos ler inicialmente até o verso 6, e depois na sequência a gente termina a leitura do capítulo. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. Até aqui inicialmente. Irmãos, nós estamos começando, portanto, dentro dessa perspectiva do paralelismo, uma nova sessão. A primeira sessão é como se Jesus estivesse respondendo para as igrejas que são as destinatárias da carta, as 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, o que estava acontecendo o que aconteceria com a igreja nesse período até a volta de Jesus. E Jesus mostra para ela que estava ciente de todas as coisas, que como prometido estava com eles, andando no meio do candeeiro,
e traz inclusive algumas exortações, algumas críticas, alguns elogios, mas que aponta para a igreja a seguinte realidade, de que nesse período, desde a ascensão de Cristo até a sua volta, a igreja sofrerá 3 ameaças. A primeira ameaça seria a apatia espiritual, o esfriamento, né? Deixar as coisas de Deus para segundo lugar. A segunda ameaça seria a perseguição religiosa, um confronto direto e uma perseguição que poderia culminar inclusive na morte dos crentes. E a terceira ameaça, que seria as heresias, o liberalismo, as falsas doutrinas entrando dentro da igreja e sendo abraçada e sendo aceito pela igreja. Jesus, então, nesse período, foca a postura que a igreja tem que ter diante dessas 3 ameaças. Sabemos que Apocalipse foi escrito numa perspectiva tanto do futuro, ou do passado, do presente e do futuro. Apocalipse capítulo 1, verso 19 é dito: escreve, pois, as coisas que vistes, ou que viste no passado, as que são naquele tempo e as que hão de acontecer depois dessas. No capítulo 1 é registrado, portanto, essa primeira contato de João, né? Ele ouve uma voz, veja aí no verso 10 do capítulo 1: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Veja, isso aqui é importante para entendermos já o capítulo 4. Então, João deixa claro que ele está aqui no dia do Senhor, provavelmente o domingo, e ele ouve uma grande voz como de trombeta. E aí você tem todas as descrições. Quando ele começa aqui no capítulo 4, você observou comigo na leitura, você vai ver que depois dessas coisas olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi. Opa! Se a gente for numa perspectiva cronológica, nós já temos um problema aqui, porque no capítulo 1 ele já ouviu uma grande voz como de trombeta. Aí agora no capítulo 4, João vem e diz, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta ao falar comigo. Ou João tem um problema sério de matemática, ou nós estamos falando da primeira e a mesma voz do capítulo 1. Ok? Que é o que produz essa ideia do paralelismo. Então, na verdade, essa expressão de João no início do capítulo 4, dizendo que a primeira voz que ele ouve como voz de trombeta, não está pontuando o número das vozes, mas ele está, com essa expressão, fazendo você recuar para o capítulo 1, para a primeira voz que ele ouviu, onde ele também em espírito, né, o verso 10, ele diz, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim a grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda a 7 igrejas. Então a ideia é que nessa primeira voz, nesse primeiro momento, além dessas palavras que foi dito para que ele registrasse para enviar às igrejas, ele também recebe a instrução que vai começar aqui no capítulo 4. Essa é uma linha, uma possibilidade de interpretação dentro dessa visão do paralelismo. Então, essa expressão é uma expressão chave que dentro da visão do paralelismo abre uma nova seção. Se fôssemos tentar harmonizar com a perspectiva cronológica, então nós teríamos aqui uma dificuldade, porque já foi registrada uma primeira voz também como de trombeta, quando João também se achou em espírito, e aí então nós teríamos já um conflito. Dentro do modelo literário apocalíptico judaico, então isso reforça a ideia do paralelismo. Tudo bem? Então, ótimo. E a primeira coisa que ele vai ver, ele começa falando aqui, é que ele tem essa experiência
E no verso 2, ele vê lá um trono. Talvez uma expressão aqui ainda no final do verso 1 é importante, né? Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ótimo. Se nós então conectamos a primeira voz que eu ouvi com a voz lá do capítulo 1, verso 10, então ele não está falando das coisas depois, numa sequência cronológica, o que está escrito no capítulo 3. Mas ainda é a mesma expressão do capítulo 1, né? Que é a ideia de registrar as coisas que deveriam acontecer no futuro, ou as coisas que estão por chegar, as coisas que estão paralela ao que diz Apocalipse capítulo 1, 19. O que vistes que são e as que hão de acontecer. Tanto é que algumas traduções você vai encontrar aqui no capítulo 4, então somente a tradução dizendo: te mostrarei o que deve acontecer no futuro. Ponto. E não nessa ideia do depois dessas coisas, porque esse depois dessas coisas pode dar uma falsa impressão de que é depois daquilo que foi registrado no capítulo 3, ou seja, a sequência das igrejas. E vimos que não é, porque se seguimos essa linha nós temos um problema muito maior, que é a questão de comparar a primeira voz que ele ouve aqui no capítulo 4 com a voz que ele já ouviu, que tem semelhanças tanto na maneira de ele escrever, né, como grande trombeta, ou como trombeta falar com ele, e ele estando em espírito. Mas vamos caminhar aqui na nossa introdução, nos nossos slides. Então nós vamos trabalhar com o tema o trono e os 7 selos, porque é isso que a segunda sessão do livro vai tratar. Nós sabemos que Deus, como soberano sobre todo o universo, cuida do seu povo, ainda que este seja alvo da perseguição dos ímpios. É isso que a primeira sessão vai deixar clara, que Jesus vai estar com o seu povo, né? Apesar de toda e qualquer situação. O livro de Apocalipse apresenta, portanto, a vitória de Cristo, da sua igreja, bem como o julgamento dos seus inimigos. E no livro de Apocalipse somos estimulados a viver em fidelidade ao Senhor, que está cumprindo a sua profecia final, que está comandando todas as coisas. Na sessão anterior dos 7 candeeiros, nós vemos que a situação não é das melhores, mas que a palavra de Jesus demonstra como a igreja tem sofrido durante todo esse período, desde a sua ascensão até hoje, até o dia da volta de Jesus. Perseguição, desânimo, investidas do diabo, falsos profetas, privações financeiras são exemplos dessas dificuldades durante todo esse período. A igreja sofredora recebe uma revelação de que Deus agora está no trono e cuidando de tudo. É isso que essa sessão vai apresentar para o leitor, né? Apesar da perseguição, das ameaças que a igreja tem sofrido, dos sofrimentos, das tribulações, das privações, o trono não está vazio. Deus está no seu trono. Então a igreja sofredora recebe uma revelação de que Deus está em seu trono e cuidando de tudo, e que cada situação é realizada debaixo da soberania do Pai e do seu Cristo que venceu, o Cristo exaltado. E aí então nós chegamos no capítulo 4, que vai tratar do trono, da visão do trono, mostrando que o trono não está vazio. A leitura que nós fizemos, do verso 1 até o verso 6, mostra que ele viu um trono. O verso 2, eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Ou seja, o trono não está vazio. Deus está no comando do trono de todo o universo. Essa é o objetivo dessa primeira parte do registro de João. João tem a sua visão no céu, né? Sobe para cá, e ele se achou em espírito nesse contexto, e ele tem uma visão um tanto semelhante com a visão que Isaías teve, né? Se você comparar lá com Isaías,
no capítulo 6, que você tem justamente o chamado de Isaías, diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, mesmo que as questões terrenas fiquem sem rei, o universo sempre, o Senhor está no seu trono. E aí a visão que Isaías tem em relação aos serafins, né, que estavam ali adorando, cada um com 6 asas, tal, assemelha-se muito à visão que João também vai descrever aqui, tá certo? E um outro comparativo interessante que a gente pode fazer é com Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo também teve essa experiência de receber a revelação a respeito das últimas coisas, porém, não foi dada a ele a permissão para escrever, foi dada a João. Apesar de que em alguns momentos ele dá alguns flashzinhos, né? A pena de Paulo de vez em quando dá uma escorregada e ele não se aguenta e ele fala um pouquinho sobre as questões da vinda do Senhor, do tempo da vinda e de algumas características. Mas se você for lá para 2 Coríntios, capítulo 12, ele vai falar das visões e as revelações que ele teve do Senhor. Ele diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Aí ele põe numa situação hipotética, porque não lhe foi permitido fazer isso, né? No sentido de trazer toda a revelação. O verso 2 diz: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, veja que esse homem, obviamente, que ele fala, está falando a respeito de si, né? E que ele teve essa mesma experiência de ir até o céu, o 3º céu, na perspectiva aí mais uma vez, a tradição judaica que vai nos ajudar a entender essa perspectiva desse 3º céu. E é óbvio que Paulo fala ou refere-se a isso para dar uma ideia para o judeu compreender do que ele estava falando, né? O 1º céu, essa questão do firmamento, o 2º céu, que seria o cosmo, o universo, e o 3º céu, essa perspectiva dessa questão espiritual, né? Essa dimensão espiritual, tá bom? Então veja que tanto Isaías teve essa visão do trono no céu, e Paulo provavelmente também teve, só que foi dado a João o privilégio aí de ser aquele que registraria a visão, tá certo? Então, ele tem o objetivo dessa sessão é mostrar, Jesus subiu ao céu, meu amigo, não para ficar lá de férias, né? Jesus não está esse tempo todo aí construindo lá, como eu sempre brinco com vocês, a morada, né? Como se estivesse trabalhando de pedreiro na construtora celestial. Nada disso. Ele é assunto ao céu já para tomar as rédeas do mundo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso, então, Cristo é assunto ao céu para assumir o trono, né? Essa ideia de que o Pai concede ao Filho a autoridade sobre todas as coisas. Vamos caminhar então um pouquinho aqui. A visão do trono ensina que o céu e a terra estão sob o domínio de Deus e sob o seu governo e autoridade. É o que eu acabei de citar, Mateus capítulo 28, verso 18 a 20. Então, que Jesus diz que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Apocalipse 4 e 5, portanto, tem
por objetivo revelar atributos de Deus em relação a nós. Vamos dar uma olhada aqui. No capítulo 4, focando ele como esse Criador, esse Deus grandioso. Na sequência dos versos aí de 7 a 11, você vai ver, nós vamos fazer essa leitura, você vai observar isso de um modo mais claro, mas se você quiser já dar uma olhada aí, o verso 11, que é a expressão de louvor, diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas, o que está escrito aí? Tu criastes, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, o capítulo 4 mostra que Deus criou todas as coisas e que tudo que está acontecendo está debaixo do seu poder, porque Ele é o soberano criador. Ok? E Ele continua no trono, Ele está no trono, sempre esteve no trono. Obviamente, nenhuma das situações que tem acontecido no mundo está fora do seu governo, da sua autoridade, da sua vontade ou da sua permissão. E o capítulo 5, que depois nós vamos ver, vai enfatizar esse caráter redentor, né, do nosso Deus nessa perspectiva da Trindade. Ok? Então vamos caminhar. Vamos fazer, andar mais um pouquinho aqui nos nossos slides. Vamos lá. A descrição de João usa imagens e expressões que indicam semelhança diante do tão maravilhoso, ou de tão maravilhosa redenção. O trono não é descrito numa perspectiva literal, mas é descrito na visão que João tem de colocar algo semelhante para a gente tentar compreender alguma coisa. Então ele diz, o trono é descrito como semelhante e não em características definitivas. Ele vai dizer que o aspecto, inclusive, daquele que se assenta no trono é semelhante no aspecto, não está falando que é, mas é que é semelhante à pedra de jaspe de sardônio. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então veja, não é um arco-íris colorido, mas é o que aponta talvez para tons de verde. Veja, ele não descreve o exatamente, ele coloca como algo semelhante. Sempre foi assim dentro da literatura judaica, né? Quando Lucas vai tentar descrever a descida do Santo Espírito sobre os discípulos em Atos 2, ele põe, olha, desceu algo como fogo, ouviu-se um barulho como de vento. Não teve vento, não teve fogo, foi algo como. Então é sempre essa ideia de tentar trazer o mais próximo possível para o leitor identificar a maravilha daquilo que aconteceu. E aqui com o trono dos céus não é diferente. Vamos fazer aqui um trabalho de harmonia para você ver que essa visão que João vai apresentar, eu vou fazer a leitura agora a partir do verso 7, você vai ver que tem muito a ver com as profecias do Antigo Testamento. Tanto Isaías, né, que já tem uma semelhança da visão que ele teve do trono, mas mais especificamente na profecia de Ezequiel. Né? Os irmãos estavam perguntando, Ezequiel, nós vamos ter que fazer isso constantemente, ou com Ezequiel ou com Daniel, dar uma olhadinha na revelação também apocalíptica, escatológica deles, para tentar compreender, porque a chave para compreender alguns símbolos do Apocalipse vão estar reveladas no Antigo Testamento. Então vamos fazer a leitura primeiro aqui, até o final do capítulo 4, para a gente fechar a leitura. Verso 7 diz a respeito dos 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por trás, ou detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, lembra lá de Isaías, que ele viu no trono
Os anjos, cada um com 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro, e não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo. Se você for lá para Isaías 6, você vai ver justamente essa mesma expressão, né, da adoração. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Veja, essa é uma situação que aponta para uma realidade que já existia, o trono de Deus já estava lá e os anjos já estavam adorando ao Senhor, mas aponta para uma questão futura, que é a figura dos 24 anciãos, que nós vamos trabalhar também, que diante dessa situação vão se prostrar e colocar a coroa. Esses 24 anciãos já apontam para uma perspectiva, então, final. E essa situação de se prostrar e colocar a coroa vai ser dada no final. A coroa para os homens é dada só depois do juízo. Então essa é uma visão que aponta para uma realidade que Deus sempre foi adorado, mas para um evento específico lá no futuro. Mesmo porque nós vamos ver que os 24 anciãos estão relacionados tanto às 12 tribos de Israel, Antigo Testamento, e os 12 apóstolos, né? E João fazia parte dos 12 apóstolos. Então ele está tendo uma visão de algo que ainda vai acontecer com ele lá no futuro, quando de todos terem recebido a coroa e estarmos diante do trono do Senhor. Mas ao mesmo tempo uma realidade, porque o trono é pelos séculos dos séculos. Ok? Então vamos comparar aí a visão de João com aquela de Ezequiel. Eu abri aqui alguns textos e eu convido você então a marcar aqui Apocalipse capítulo 4 e ir comigo lá para o texto de Ezequiel. O primeiro texto de Ezequiel, capítulo 1. E aí nós já vamos tentar usar aqui a chave de Ezequiel para decifrar o que são os 4 seres viventes. Tudo bem? Então você que quer saber quem são os 4 seres viventes, fique atento aí. Vamos ver o que acontece aqui. Dentro da visão dos 4 querubins, esse é o título que foi dado aqui. Então nós vemos que Ezequiel estava ali junto ao rio Quebar. Verso 3 vai dizer isso. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Tudo bem? E aí o verso 5 diz: do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Ele vai dar aqui a descrição. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, as plantas de cujos pés eram como a de bezerro, e luzia como o brilho de bronze. E aí ele vai, bronze polido. Depois das asas tinham mãos de homens, os 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Essas se uniam umas com as outras e não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. Verso 10 do capítulo 1. A forma de seus rostos era como o de homem, à direita. Os 4 tinham rosto de leão, à esquerda rosto de boi ou de novilho, e também rosto de águia.
todos os quatro. Então, veja, a visão era algo semelhante. Ezequiel está dando a impressão que ele tinha, mas tem elementos que Ezequiel aponta, esses quatro seres viventes, que é assim que ele chama no verso 5, né? A semelhança de quatro seres viventes, que é idêntica à visão de João. Se você observar, quando fala no verso 7 de Apocalipse 4 sobre os quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por trás, o primeiro era semelhante a leão, o segundo a novilho ou boi, o terceiro rosto de homem e o quarto semelhante a uma águia quando está voando, que é exatamente a visão de Ezequiel. Então a chave para interpretar quem são os quatro seres viventes lá de Apocalipse está aqui em Ezequiel. Vamos dar uma olhadinha nisso. Abra Ezequiel capítulo 10 e vamos ver quem o próprio Ezequiel fala que são os quatro seres viventes. Ezequiel capítulo 10, verso 1 diz: Olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins apareceu sobre eles como uma pedra de safira semelhante à forma de um trono. Veja, está falando do trono. É a mesma visão que João tem. Você pode ler depois todo o capítulo, mas eu vou pontuando aqui para não perder. Lá no verso 15, ou melhor, vou ler o 14 para você ver a conexão. Cada um dos seres viventes tinha quatro rostos. O rosto do primeiro era o rosto de querubim, o do segundo de homem, do terceiro de leão e o quarto o rosto de águia. É a visão que ele tem. Os querubins se elevaram. São estes presta atenção agora, são estes os mesmos seres viventes que eu vi junto ao rio Quebar, ou seja, lá em Ezequiel 1. O verso 17. Paravam elas, e elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estavam nelas. Aqui está falando das rodas, né, que eles tinham, dentro da visão aí que Ezequiel está tendo. E o verso 20 é decisivo para identificar quem são os quatro seres viventes. O verso 20 diz: São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, debaixo do trono, junto ao rio Quebar, referindo-se à mesma visão lá de Ezequiel capítulo 1. E fiquei sabendo que eram querubins, que eram anjos, que eram seres celestes. Então, dentro da visão de Apocalipse capítulo 4, do trono onde Deus está sendo adorado, a figura dos quatro seres viventes, rosto de homem, rosto de boi ou de novilho, rosto de leão, rosto de águia, são, segundo a chave da interpretação de Ezequiel, seres celestes que estão a serviço de Deus e que Isaías também viu que são aqueles que têm 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, que constantemente adoravam ao Senhor dizendo: Santo, Santo, Santo. Então, diante do trono, nós temos esses 4 querubins, que foi descrito com essas semelhanças que Ezequiel e João apresentam, e que estão ali a serviço do Senhor. E esses seres estão ali a serviço do Senhor, e eles não têm descanso de dia e de noite. Na adoração e com olhos por todos os lados, né? Servindo ao Senhor. Ok? Então, dentro dessa visão do trono, você tem esses seres celestiais. Vamos caminhar mais um pouco aqui com Ezequiel. 1:10 que nós lemos, vamos voltar para Ezequiel, capítulo 1, verso 10. Diz assim: Assim eram seus rostos,
suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma a do outro, outras 2 cobriam o corpo deles. Apesar da visão de Ezequiel apresentar 4 asas, de Isaías apresentar 6, João também apresentar 6, ele diz que havia 2 unidas. Então pode ser que quando você está unido com o outro, você reconta, mas a ideia é o mesmo ser, né? Apocalipse 4:7 aponta, de certa forma, essa ideia deles, dos seres viventes aí relacionados com a mesma visão de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, verso 26, ele vai falar um pouquinho da visão que Ezequiel teve do trono. Veja lá. Por cima do firmamento, o céu, que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e de um resplendor ao redor dela, com o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Que arco que é esse? O arco-íris. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então veja, essa visão que João teve do trono é a mesma visão que Ezequiel teve. Então nós temos aí vários outros versos, né, que aponta para essa realidade. O verso 13 de Ezequiel 1, o aspecto dos seres viventes eram como carvão em brasa, semelhante de tochas, o fogo corria, resplendente por entre os seres, e dele saía relâmpagos. E os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Você olha aqui para o registro de João, você vai ver que o trono ele tem arco-íris. No verso 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Tudo isso, irmãos, então há uma conexão da visão de Ezequiel com a visão de João. No caso de João, então fica claro agora, pela chave lá de Ezequiel, que os 4 seres viventes tratam justamente dos querubins, dos seres celestiais que servem ao Senhor diante do seu trono. E aí você tem ainda Ezequiel 1:18, 10:12, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no 10:12. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas que os 4 tinham estavam cheios de olhos ao redor. É a ideia de que também é apresentada aqui por João, no capítulo 4, verso 6, diz: há diante do trono um como de mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por dentro e por trás, ou seja, por diante e por detrás. Então, acredito que com esses elementos já seja suficiente para que você entenda que os 4 seres viventes descritos por João são os mesmos vistos por Ezequiel e vistos por Isaías, e que refere aos seres celestes que dioturnamente adoram, servem e fazem a vontade do nosso Deus. Ok? Então, é simplesmente mostrando essa visão do Deus que está no trono constantemente pelos séculos dos séculos, para todos sempre, com toda a autoridade e todo o poder. E esses seres viventes têm também toda a grandeza, né? A figura do homem, a figura do boi, do leão, da águia aponta para essa questão da inteligência, para essa questão da força. Você sabe que o touro, o novilho, o boi sempre foi um animal em destaque no contexto oriental por sua força, tanto que quando Arão
foi simbolizar o Senhor para o povo de Israel adorar, o que ele fez? Fez um novilho, fez um bezerro, fez um touro. A ideia é essa. Então, o touro, os chifres mostram poder, mostram autoridade, né? Essas características dos seres viventes apontam justamente para os seres que servem ao Senhor, mas com inteligência, com força, com beleza, com poder e tudo que essas imagens acabam trazendo de pontos positivos, tá bom? Então nós já identificamos quem são aí os 4 seres viventes. Vamos caminhar um pouco mais aqui no nosso slide. Eu fiz um quadro, eu vou abrir aqui para você, na sua tela, para que você acompanhe aí melhor, e eu vou trabalhando com você. Voltando aqui para Apocalipse capítulo 4, nós vamos ter alguns símbolos que é apresentado, né? Sobre o trono, sobre o aspecto daquele que se assenta no trono. Então, nós vemos que o trono ele tem aspecto semelhante a jaspe. Jaspe é um cristal, tá? Sardônio é uma pedra mais vermelha, mais avermelhada, ok? Diz também que está envolto de um arco-íris, só que um arco-íris com tons ou com cor de esmeralda, né? Tons esverdeados. Sai relâmpagos, vozes e trovão, e tem 7 tochas de fogo. Então isso aqui, esses símbolos são apresentados para a gente. Significa que isso aqui é literal? Obviamente que não, porque ele está tentando descrever uma realidade como ele é algo tão maravilhoso, ele coloca como semelhante, para te dar uma ideia de como é, né? E qual que é o significado desses símbolos? Então, a jaspe, o cristal branco, aponta para a santidade, é um trono santo. E o sardônio, pela cor carmesim avermelhada, aponta para a purificação, ou seja, algo que exalta a santidade, a pureza e o poder do resplendor da glória de Deus. A aplicação é que esse trono, a glória de Deus, ela ofusca tudo, né? Por conta dessa questão do cristal que nos é apontado. A questão do arco-íris, né, em tons esverdeados, você vê um significado obviamente relacionado com Gênesis 9:15, onde Deus faz a promessa da aliança e da paz com o homem, que nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. Isso mostra, obviamente, a aplicação, a fidelidade de Deus em guardar a sua aliança. Então, o trono de um Deus santo, puro, fiel, cheio de glória. Os relâmpagos, vozes e trovão mostram, obviamente, para poder, grandeza, força, potência sobre tudo. A aplicação, a Deus pertence todo o poder, a onipotência. Ok? Então, veja que essa ideia, inclusive, de relâmpagos, vozes e trovões, toda vez que apresenta a revelação de Deus para o povo, né, como fonte da revelação, também é usado esses elementos, relâmpagos, vozes e trovão. Você lembra quando Deus foi dar a palavra para o povo de Israel, ele desce sobre o monte, e o monte fica pegando fogo, e saíram relâmpagos, vozes, trovão, que o povo ficou atordoado. E aí a palavra do Senhor veio. Então, aponta para o trono como a fonte desse poder, inclusive para a revelação. E as 7 tochas de fogo, como as lâmpadas do templo, né? O número 7 é a ideia não literal, mas de perfeição, de plenitude, né? Como a lâmpada do templo, o castiçal, indica a presença e a proteção de Deus, né? Em todo o universo, em toda a criação. Então, aplicação, onipresença, e aí que é a ideia da ação do Espírito Santo dentro da Trindade, inclusive nos crentes. Ok? Então, o capítulo 4 vai nos mostrar, de certa forma, essa grandeza do trono de Deus. A pureza, a santidade, a grandeza. É essa a ideia que
João quer apresentar. Lembrando que o destinatário de Apocalipse é uma igreja que já estava sendo ameaçada, que já estava sendo perseguida, que já estava passando por situações difíceis e que parecia que o império estava com grande poder e domínio, inclusive, sobre a igreja, e iria sucumbir à igreja. E aí João falou, olha, não, Deus está no trono, e o trono de Deus é poderoso, meu amigo. O nosso Deus, ele é onipotente. E não somente o Senhor, mas ele tem a serviço dele querubins, que também estão vendo todas as coisas e que têm todo o poder, e estão a serviço de Deus. E esses seres celestes certamente vão fazer a vontade do Senhor. Então, é a ideia de trazer à igreja o reconhecimento de que Deus não está alheio ao que está acontecendo, mas Deus está governando todas as coisas, e inclusive as coisas que a igreja não está entendendo, estão debaixo desse poder do trono celeste de Deus. O trono maravilhoso em poder, em santidade, em pureza, em fidelidade, em todas as coisas. Tudo bem? Então esse é o foco desse registro de João aqui em Apocalipse, que corrobora com as informações que temos do trono, tanto em Isaías e principalmente na profecia de Ezequiel. Vamos caminhar aqui. Conclusão então do capítulo 4. Tratando inclusive aqui dos 24, mencionando alguma coisa sobre os 24 anciãos. Diante do verso 4 vai dizer assim, ao redor do trono há também 24 tronos. Isso aqui aponta para a perspectiva futura, né? Há também 24 tronos e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Isso aqui aponta para uma perspectiva da igreja. Se você se lembra muito bem, nas cartas às 7 igrejas, Jesus promete dar uma coroa e promete aos que venceram sentar-se com ele no trono. Então, 24 anciãos é simplesmente um símbolo para representar a totalidade dos fiéis, dos eleitos, que vencerão juntamente com o Cordeiro. Então, ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que foi fiel, dar-te-ei que se assenta no meu trono, assim como eu sentei no trono do meu Pai. Lembra disso? É só você dar uma olhadinha aqui nas promessas, e também, por exemplo, quando você vê aqui em Sardes, né? Verso 4, tens contudo em Sardes poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignos. Então, na verdade, o verso 4, ele refere-se à aplicação de várias promessas que Jesus já deu à igreja e que vai ser aplicada no estado final. Então, esses 24 tronos são representações dos tronos dos crentes que venceram. E a representação por quê? Porque aponta para as 12 tribos de Israel, ou os crentes fiéis que viveram no contexto do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos, todos os crentes fiéis que viveram num contexto de Novo Testamento. Então, esses assentarão no trono juntamente com Cristo, andarão de vestidura branca junto com ele, receberão a coroa, né, que o próprio Senhor Jesus promete. O verso 21 do capítulo 3, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então esse verso aponta para a totalidade dos crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por isso 24, 12 do Antigo Testamento, mais 12 do Novo Testamento, 12 tribos, 12 apóstolos, os 24 anciãos, que representam a totalidade dos crentes em Cristo. Não precisa nenhuma situação mirabolante para identificar isso aí. Então Deus está no trono do universo, e Jesus, ressuscitado e exaltado, recebeu autoridade no céu e na terra, está reinando e cumprindo os seus planos.
A igreja deve permanecer fiel, obediente, sabendo que o nosso Senhor controla a história e os poderes deste mundo, mesmo que ela tenha que passar, ou que essa igreja tenha que passar por tribulações. A mensagem dessa segunda sessão começa dizendo: Deus está no trono. E todas as situações que acontecerão, que já aconteceram, que acontecem e que ainda acontecerão, estão debaixo do seu poder, da sua fidelidade, da sua justiça, da sua santidade, da sua pureza, da sua grandeza, da sua glória. Então esse é o objetivo do capítulo 4, ok? Vamos ver o meu tempo aqui. Vamos caminhar mais um pouquinho, né? Vocês já estão acostumados aí também. Então, só dar uma olhadinha aqui como que nós estamos. Ou todo mundo foi embora, só deu boa noite e saiu, ou tá tudo tranquilo. Né? Nenhuma pergunta. Se porventura você tiver algum questionamento relacionado ao capítulo 4, então você no chat aqui pode enviar pra gente, tá bom? Depois eu dou uma olhadinha novamente aqui para ver se você colocou alguma coisa. E aí, qualquer coisa na conclusão a gente trata da sua pergunta. Ok? Vamos caminhar mais um pouquinho, pelo menos iniciar, não vamos terminar hoje, mas pelo menos iniciar o capítulo 5. Tudo bem? Aí, você que está acompanhando aí, nós estamos então agora na página 51. Tá joia? Então vamos lá, vou ler parte aqui do capítulo 5 para tentar pelo menos iniciar o estudo do capítulo. Diz assim o capítulo 5, portanto: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Mão direita, irmãos, é a mão da ação, a mão da realização, tá bom? Dos atos. Aquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos,
cujo número era de milhões e milhares de milhares. Veja, os anciãos, os 24 anciãos já se transformaram em milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Até aqui. Capítulo 5, então, lido, que mostra a sequência dessa visão, ainda dentro da perspectiva do trono. Ele está vendo aquele que está sentado no trono, que obviamente é o que reina pelos séculos dos séculos, né? O próprio Deus, com um livro. E aí ninguém podia olhar para esse livro, nem tocar nesse livro. Aí vem Jesus, que venceu. O leão da tribo de Judá. Só que quando ele fala, perdão, ele fala que vê que o leão que venceu, quando ele olha é o cordeiro, como tendo sido morto, um cordeiro sacrificado. Tá certo? Então vamos entender isso aqui. O capítulo 4 termina aí com a adoração dirigida ao Senhor como Criador e Rei do Universo. Esse é o foco do capítulo 4, já apresentamos. O 5 vai mostrar agora o Cordeiro, o Redentor, o que morreu, que pagou e comprou com sangue um povo para adorar ao Senhor por toda a eternidade. O capítulo 5 então começa com a visão do livro selado com 7 selos. O livro representa todo o propósito de Deus, a sua vontade, as suas promessas. E há um suspense no ar, pois não havia ninguém que fosse considerado digno de tomar o livro e abrir os selos. Nesse contexto, então, o Redentor, aquele que tem o poder para tomar o livro, e o porquê que ele tem esse poder, foi porque ele venceu a morte, ele é apresentado e vemos, então, a coroação do leão da tribo de Judá. Por que que usa-se a expressão? Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Jesus, com a sua obra, sua morte, sua ressurreição, na figura de profeta, sacerdote e rei, cumpre com a vontade do Senhor. Ô Samuel, obrigado. Ele cumpre a vontade do Senhor e realiza a vitória na cruz do Calvário. E ele é assunto aos céus, ele sobe aos céus, justamente porque precisava que o Redentor que venceu, que é da linhagem de Judá, leão da tribo de Judá, que é raiz de Davi, ou seja, rei, assumisse o trono celeste. Jesus não veio inaugurar mais um reino terreno. Jesus não veio restabelecer o reino de Israel. Mesmo porque nem se Jesus voltasse hoje, não tem mais a figura do rei Israel. Com a sua morte e sua ressurreição, a vitória sobre a morte, Jesus recebe a autoridade não para se assentar no trono de Israel, mas para se assentar no trono do universo. E é por isso que ele é assunto ao céu, para tomar o livro, para tomar as diretrizes, as rédeas do mundo e para governar. Deus, então, o Pai, através da obra do Filho, agora recebendo ele diante do trono, passa às mãos de Jesus todas as diretrizes, promessas, realizações, a vontade, os decretos, as permissões,
para que Jesus, ao abrir dos selos, dê andamento a tudo aquilo que está programado. Então, o fato de Jesus ter sido assunto ao céu era essencial para a continuidade da história. E é por isso que ele é apresentado como rei, na figura dos títulos Leão da tribo de Judá. Se você vai lá para Gênesis e vê a bênção profética de Jacó sobre os seus filhos, e você lê lá a bênção profética sobre Judá, você vai ver que Judá governaria. E que ali ele recebe o título de leão, o leãozinho. Então Jesus está cumprindo a chave que foi dada lá em Gênesis. E ele, como descendente de Davi, como o rei prometido cujo trono nunca cairá e cujo reino nunca terá fim, então vai assumir o trono. Só que o trono é Israel, terra, Jerusalém? Não, o trono é celeste. E é por isso que ele sobe aos céus. Então, o Redentor, por isso que ele é apresentado também como Cordeiro, como tendo sido morto, que foi justamente a obra que Jesus realizou na terra que lhe permite assumir o trono e as rédeas do mundo. Ele mesmo diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso, então, ele sobe aos céus para assumir essa posição de rei, que reina já desde da sua ressurreição e ascensão, e está comandando e controlando todas as coisas. Vamos caminhar aqui. Nós temos a coroação de Jesus, que é apresentado como aquele que é digno de tomar e abrir os selos. Veja que o livro que estava na mão daquele que estava sentado no trono, a ideia de Deus Pai aqui, era um livro tão fantástico que ninguém podia abrir o livro, nem tocar no livro e nem mesmo olhar para o livro. Aí vem Jesus, o verso 7, e toma o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ele faz isso porque ele agora está no comando. Foi dado a ele a autoridade no céu e na terra. Ele venceu. E ele é o digno de tomar o livro e de abrir os selos. Essa figura aponta para a coroação de Cristo. O momento que ele assume toda a autoridade celeste, toda a autoridade do cosmos, do universo, no céu, na terra, e o poder para dar andamento em todos os decretos, projetos, promessas que Deus havia já determinado desde antes da fundação do mundo. Então, o verso 7 mostra a coroação, e quando ele toma o livro, o tomar do livro, mostra os seres viventes e todos os anciãos se prostrando diante do Cordeiro. Por que se prostra diante do Cordeiro? Porque agora ele é o rei. Assumiu o poder, assumiu a autoridade. Já reina desde aquele momento. Todos aqueles que estavam no contexto celeste já se prostram diante dele. Todos aqueles que estavam no contexto diante desse momento da ascensão de Cristo se dobram, prostram-se diante do Cordeiro e, juntamente com todas as orações dos santos, e louvam ao novo e louvam novamente o Senhor, agora focando na sua obra. Veja aí o verso de número 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foi morto, você pagou o preço. Com teu sangue você compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e constituiu para Deus essa turma como reino e sacerdote, e estes reinarão sobre a terra. Então a autoridade do Senhor
sobre os céus e terra é uma realidade, e através dos seus eleitos, dos seus salvos, dos seus fiéis, dos seus discípulos, ele reina hoje, aqui. Nós somos sacerdotes. Pedro vai dizer que nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio real. Então nós já reinamos e nós já adoramos, ou como sacerdotes, e Jesus, o nosso sumo sacerdote, dentro dessa figura de rei e de sacerdote, nós então já reinamos e adoramos ou exercemos o sacerdócio com Cristo hoje sobre a terra. É dessa maneira que Cristo reina, através da sua igreja, através do seu povo, através dos seus discípulos. Isso vai estar um paralelo que nós já vimos lá em Apocalipse capítulo 20, que promete que quem passou pela primeira ressurreição, ou seja, a conversão, é constituído o reino e sacerdote para o Senhor e reina sobre a terra. É a mesma ideia aqui, que depois vai ser repetida lá. Mas o fato é de que o Senhor reina. E a igreja do Senhor é esse braço, por isso que você é chamado de embaixador de Cristo. Né? Nenhum reino tem embaixador antes de existir. Se Jesus já não estivesse reinando hoje, não teríamos embaixador. Eu sempre tenho dito isso nos estudos, né? Imagine você chegar lá em Brasília, em Itamaraty, e pedir para abrir um processo para solicitar lá uma propriedade para construir uma embaixada. Aí pergunta do funcionário, mas que país que é? Não existe ainda, mas eu já sou embaixador. Não, meu amigo, só existe embaixador a partir do momento que tem um reino estabelecido e instalado. Porque quem nomeia o embaixador é o rei, é o reino já instalado. Ninguém se autodenomina embaixador para um reino que ainda vai vir a existir. Jesus reina desde a sua ascensão e nós já fomos feitos reinos e sacerdotes, ou reis e sacerdotes, reinando sobre a terra, enquanto ele, com autoridade sobre terra e céus, reina sobre todas as coisas. Ok? Então, Jesus é o vencedor e o digno de tomar o livro e de abrir os selos. O leão da tribo de Judá, o texto de Gênesis 49, que eu te chamei a atenção, um outro texto paralelo, Oséias 5,14. Raiz de Davi, da genealogia de Davi, da descendência real de Davi. Você vai para a genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como rei, você vai ver isso lá, claro. E começa, inclusive, com o termo, né? Descendente de Davi. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. A ideia da raiz de Davi. Então aponta para essa perspectiva da autoridade real de Jesus, da coroação de Jesus. O Cordeiro, a ideia da redenção, mais uma vez, que deu a Jesus a autoridade sobre terra e céu. Isso fica claro nos textos aí de João, né, 1:21, 1:29. Quer ver? Vou ler esse texto aqui para você. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a ideia é que Jesus veio como redentor, esse rei redentor, ok? Se você quiser fazer o paralelo lá com Gênesis 22, verso 9. Você tem a figura aqui da aliança de Deus provando a Abraão, que é Abraão oferecendo Isaac, né? E aí Deus fala para não tocar em Isaac,
e envia um substituto, que é um carneiro preso aí pelos chifres, e Abraão toma esse carneiro e oferece no lugar do seu filho. Então Jesus é esse cordeiro, esse carneiro que foi colocado no lugar do descendente, ou daqueles que Deus separou para si. Então ele é apresentado como esse cordeiro. Sua linhagem e obra fornecem as questões meritórias necessárias para ser digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Desse modo, irmãos, nós vemos que a segunda sessão de Apocalipse nos mostra, responde para os crentes que desde a ascensão de Jesus ele está no trono, reinando. O trono nunca ficou vazio. Deus está no controle de todas as coisas. E mesmo que as situações adversas venham sobre nós e venham sobre a igreja, Deus continua cumprindo com o seu plano. E aí, conforme nós formos estudando aqui essa sessão, que é a abertura dos selos, você vai entender todos os processos, os principais promessas e situações que Deus determinou para acontecer no mundo, para cumprir com o seu plano eterno de redenção sobre os seus e de condenação sobre aqueles que ele mesmo preteriu. A semana que vem nós vamos iniciar aí esse estudo mais de perto da figura do Cordeiro, entendendo essa realidade do Cordeiro, e a ideia por que o reino de Jesus inicia lá na sua ressurreição, ou na sua obra ou na sua ascensão. Então, a figura do Cordeiro e o porquê que fica claro esse início do reino do Senhor Jesus, logo após o cumprimento da sua morte, ressurreição e ascensão. Mas isso, semana que vem, e aí a gente vai dar uma passeada também lá em Daniel, antes de entrarmos aí no capítulo 6, que é a abertura dos selos propriamente. Tá joia? Espero que tenha ficado claro para você esses dois primeiros capítulos dessa segunda sessão, capítulo 4 e capítulo 5, que aponta para a ideia de que Jesus está reinando, que a igreja não deve se preocupar porque tudo está debaixo da vontade soberana, do decreto ou da permissão daquele que está no trono, daquele que venceu e que se achou digno de tomar o livro, de dar continuidade na história, de assumir as rédeas do mundo e de conduzir todas as coisas, inclusive comprando para Deus o seu povo que já reina hoje e que já o adora e que já exerce a função sacerdotal de adoração, de pregação e de ensino do seu reino e da sua vontade. Ok? Vamos ver aqui se nós temos alguma questão. Opa! Então vamos lá. Temos aqui, deixa eu voltar um pouco mais aqui. Da Valdívia. Porque eles depositam as coroas diante do trono, no capítulo 4. É a ideia do reconhecimento da soberania, né? Então, a ideia que na adoração é de que aqueles que receberam a coroa, que venceram, mas reconhecem que aquela coroa que receberam foi fruto da própria ação de Deus. Então, eles uma manifestação, Valdívia, tão somente de adoração, de reconhecimento que todo o louvor, a honra e a glória pertence ao Senhor, né? E ao Cordeiro que venceu. Tanto é que o contexto aqui é justamente de adoração, né?
Eles se prostram diante daquele que encontra sentado, adoram pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono proclamando. Ou seja, é um reconhecimento da grandeza do Senhor. É verdade, César. Então lá, comendo desse rolo santo aqui, né? Dessa escritura maravilhosa. Vamos lá, Kleber. Pastor, a Bíblia de Genebra refere-se como a questão dos 24 anciãos como numéricos, pois na realidade foram 14 apóstolos e também 14 nomes da tribo de Israel, os filhos de José, Efraim e Manassés. 5:10 também pode ser feito um link com Apocalipse 1:6. Vamos dar uma olhada em 5:10 aqui. Peraí, vamos provar. E para o nosso Deus constituir reino e sacerdotes reinarão sobre a terra. 1:6 constituiu o reino sacerdote para o Deus, a glória e o domínio. Perfeito. Esse é um paralelo aí de Apocalipse 5:10 com Apocalipse 1:6. Eu não olhei a Bíblia de Genebra, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho para ver esse comentário aqui do Kleber, né, nesses minutinhos aí que nos faltam. Então vamos lá. Apocalipse 4, quando fala dos 24 anciãos, esses ministros angelicais são chamados aqui de anciãos por causa da sua sabedoria. Como oficiais do gabinete de Deus, eles devem refletir a sabedoria divina, que é simbolizada pela idade. O termo ancião presbítero também sugere uma analogia aos anciãos da igreja que servem na terra. Por isso, alguns sugerem que os anciãos aqui são simplesmente uma representação da igreja. Eu sigo essa segunda linha, que é a representação da igreja. Eu não sei onde que eles falaram aqui dos 24 que você mencionou aqui, Kleber. Refere com a questão dos 24 são como numéricos, pois na realidade foram 14 apóstolos. Então, mas a ideia é o foco de Deus, né? A ideia dos números são sempre simbólicos, né? Toda vez que você fala sobre apóstolos, você fala em 12, independente aí dos apóstolos terem elegido Matias e de Deus depois ter levantado Paulo no lugar de Judas, que era o traidor. Então sempre o foco é 12 mesmo. E as 12 tribos, você vai ver, inclusive, essa ideia sempre de 12, mesmo José tendo porção dobrada na divisão, Levi não recebe. Então, quando se conta os 12 filhos de Jacó, ou as 12 tribos, né, inicialmente, sempre vai ser a figura de 12, e depois ele vai nomear isso, inclusive, as 12 tribos, com a diferença que nós vamos estudar também. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não, beleza, então. Qualquer coisa, irmãos, estamos à sua disposição. Se tiver alguma dúvida aí, se não ficou claro no livro ou na nossa apostila, é só você dar um toque aí, tá certo? Pra gente, eu estou à sua disposição. Lembrando também que pode acontecer, vai acontecer, né, de você ler o livro, o Dr. Hendricks dá uma possível interpretação e nós caminhando juntos aqui com outros textos do Antigo Testamento que às vezes não foi levado em consideração, caminhar para outra perspectiva. O importante é a gente tentar harmonizar Apocalipse com todo o restante da Bíblia e encontrar a chave da interpretação dos símbolos de Apocalipse na própria Bíblia. A interpretação dos símbolos não pode surgir assim do nada, tem que ter um vínculo, um link com alguma passagem do Antigo Testamento. A chave da interpretação dos símbolos está sempre no restante das Escrituras. A maioria vai estar no Antigo Testamento, mas pode acontecer também de você encontrar alguma dessas chaves no texto do Novo Testamento, mas o padrão é sempre esse. Tá joia? Irmãos, obrigado pela sua presença. Ainda nesses dias difíceis, mas que, como nós vimos hoje, está debaixo da soberania do nosso Deus. Não desanime, não entre em desespero. Saiba que o Senhor está no trono, que
aquele que tem cuidado de todas as coisas, nenhuma das situações foge ao controle daquele que é o Todo-Poderoso, que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente. Da mesma forma, imagine a igreja primitiva, né? Diante das perseguições, das lutas, de todas aquelas ameaças que ele já aponta na primeira sessão, pensando, Jesus foi embora, subiu aos céus e nos abandonou. E aí então vem a palavra dizendo, olha, eu estou no meio de vós, eu estou no meio dos candeeiros, eu não abandonei, eu conheço tudo que está acontecendo, eu sei que vocês estão passando por dificuldades, mas eu estou no trono, comandando tudo, comandando todos. Absolutamente nada acontece sem a minha permissão ou fora da minha vontade. E vocês são os meus representantes, reinos e sacerdotes, para reinar sobre a terra, para testemunhar a respeito dessa verdade, para testemunhar a respeito desse poder, para pregar o Evangelho de Cristo, para anunciar, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, apesar dos dias maus, irmãos, das lutas, das incertezas, das dificuldades, das trevas que estão diante de nós, que você não se esqueça que Jesus venceu e tomou o livro, se assentou no trono, foi já reverenciado, está assentado nesse trono, comandando tudo e todos. E que debaixo desse cuidado, dessa proteção do Senhor, nós possamos suportar toda e qualquer dificuldade e ao mesmo tempo nos animar a servi-lo, adorá-lo e amá-lo de todo o nosso coração.